Olá! No centro do debate aqui na Assembleia Legislativa está o projeto de lei 529 de 2020, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas. Para analisarmos o projeto, o Conexão Legislativa de hoje recebe o deputado Castelo Branco, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês novamente e atendendo os anseios da população de São Paulo, que estão carentes por saber a verdade que está por trás desse famigerado, nefasto e maldito projeto de lei 529. Deputado, nos últimos dias, na fase de encaminhamento do projeto 529, muitas colocações foram feitas pelos parlamentares contra e a favor da proposta. Qual a avaliação o senhor faz dessa fase de esclarecimentos do projeto, que é um dos maiores que chegou à casa nos últimos tempos? Bom, em primeiro lugar, o projeto só foi defendido efetivamente por, vamos dizer assim, 4 pessoas, 4 dos 94 parlamentares, que foi o Carlão Pignatari, que é líder do governo, o Wellington Moura, que é da base aliada, o novo relator, que é o deputado Alex da Madureira, e a deputada Carla Morando, suavemente. Esses foram os 4 deputados que subiram na tribuna e tentaram a defesa do indefensável. Na verdade, todos se basearam numa apresentação em PowerPoint que não foi muito profunda, foi superficial, não abordou alguns temas importantes, ou seja, foi uma defesa muito sumária, muito elementar, muito básica, que não atendeu à expectativa dos demais parlamentares que queriam explicações mais aprofundadas sobre o projeto de lei. Ou seja, as defesas foram frágeis. Uhum. Deputado, o projeto 529 foi apresentado à Assembleia Legislativa como uma proposta de ajuste fiscal e de equilíbrio das contas em razão da pandemia. O senhor avalia que haviam outras soluções para sanar esse problema? Primeiro, não é verdade, né? A fome arrecadatória do Estado já é antiga. Ele já previa esse pacote antes mesmo da pandemia. Ele está usando a pandemia como uma desculpa. Segundo, houve má gestão do Estado mesmo. Houve fortes indícios de irregularidades administrativas, de improbidade administrativa na pandemia, e ele agora quer se aproveitar disso para completar o caixa do Estado. Agora, respondendo à sua colocação, sim, haveriam inúmeras outras maneiras de se resolver o problema do ajuste fiscal, da reforma tributária e do enxugamento do Estado. O que ele está propondo é um pacote de maldades, com requintes de crueldade, algumas perversas, de assuntos completamente díspares, dentro de uma lei só. Ou seja, na minha humilde observação, há muita má-fé nesse projeto de lei. Então, não me convence. Existem, sim, outras maneiras muito mais inteligentes e de boa-fé para resolver o problema. Deputado, a gente está ouvindo aqui ao fundo algumas buzinas. A população está vindo para dar sua opinião sobre o projeto? Sim, esses são manifestantes que toda vez que tem votação acampam aqui no Ibirapuera, vêm até a frente da Assembleia e fazem uma manifestação com muito som, com as suas presenças, contra o projeto de lei 529, contra a aprovação desse projeto, tentando mostrar que o projeto não tem apoio popular, e não tem mesmo. A população ou é ignorante ao processo, ou seja, ela desconhece o que está acontecendo aqui, infelizmente, porque tem que trabalhar, tem que ganhar a sua vida, e não tem tempo para ficar sabendo o que está acontecendo na Assembleia. Mas uma parte da população está acompanhando, está vindo aqui fazer pressão sobre aqueles deputados que estão indecisos. Sim. Deputada, no projeto estão previstas a extinção de algumas empresas públicas e, por consequências, de cargos. O senhor acredita que pode haver impacto no atendimento à população com a falta de algumas dessas autarquias ou de todas elas? Sem dúvida que vai haver prejuízo. Primeiro, ele quer extinguir 10 empresas. Vai haver uma demissão direta de 5.700 pessoas. Indiretas, elas podem chegar a 100 mil. Com certeza absoluta, alguns serviços essenciais à população vão ficar sem serem prestados. E ele vai ter que substituir isso por uma empresa privada,
que, na minha opinião, vai ter maior custo para o Estado, não vai atender o mesmo nível de qualidade, porque essas empresas extintas, elas estão há muitos anos e têm a expertise do processo. E terceiro, há, para mim, má fé nessa troca. Alguém vai ganhar dinheiro com isso. Então a população, mais uma vez, vai pagar o preço, porque o Oncocentro, por exemplo, ainda que eles estejam aqui negociando que ele não vai entrar no pacotão, mas mesmo assim as outras 6 vão causar prejuízo. Uhum. Falando um pouco mais dessas empresas, algumas empresas listadas para extinção, deputado, como a FURP, que fabrica remédios, a FOSP, que é o do atendimento oncológico, já foram objeto de debate na LESP já desde o ano passado, e muitos deputados passaram a defender essas duas fundações. Por isso, o governo até propôs retirar essas fundações desse nova, digamos assim, dessa nova fase do projeto, né? Inicialmente, como o senhor falou, tinham 10 empresas, aí saíram 4, entre essas que eu mencionei, mais o IMESC e mais uma outra que me fugiu agora da memória. Mas eram 10, agora são 6 empresas para serem extintas. Queria que o senhor falasse especificamente aí da FURP e da FOSP, como que o senhor vê a retirada dessas duas empresas que são muito importantes aí para atendimento à população, no caso do remédio e quem tem... Olha, eu vou resumir para você. O pacote da maldade, ele é cheio de veneno. O que eles estão propondo é tirar alguns venenos, mas o pacote continua ruim. Eu e alguns deputados entendemos que a gente tem que ser radical. A gente quer que esse projeto de lei 529 seja tirado da pauta. Ele tem que perder. O governo tem que sofrer uma derrota aqui. Ele é ruim. Agora, alguns deputados entendem que poderiam abrir exceções e salvar algumas empresas. Então, estão propondo salvar 4 empresas e deixar 6 embora. Isso me faz lembrar a história do navio Titanic. O Titanic não devia ter batido e não devia ter afundado. Quando o navio estava afundando, não tinha bote para todo mundo. Então eles tinham que escolher quem eles iam salvar e quem ia morrer congelado ou afogado. É mais ou menos isso que eles estão propondo aqui. Salvar algumas empresas que são absolutamente mais importantes que outras. Mas quem somos nós para julgar isso? Eu não teria mexido em nenhuma delas. Todas são essenciais à população nesse momento. Só para deixar claro aqui, a empresa que eu esqueci foi o ITESP. Então, seria retirado do projeto o IMESC, a FURP, o Oncocentro e o ITESP. E também os fundos das universidades, o fundo da polícia e também a diferença aí no ITCMD também, que foi uma grande polêmica entre os deputados, e o líder do governo propôs a retirada dele do projeto. O projeto é ruim, o projeto é péssimo, ele é confiscatório, é o Estado botando a mão no cidadão, é um projeto que é um roubo contra o cidadão. Eles estão tentando salvar, eu acho que eu fui feliz dessa analogia com o navio que está afundando e não tem bote para todo mundo. Eles querem salvar o máximo de vidas que eles podem, mas está errado o projeto. Ele tem que ser derrotado na íntegra. Ele não é saudável para o Estado. É uma mentira esse enxugamento da máquina pública, nesse caso. É uma mentira um equilíbrio fiscal, nesse caso. E é uma mentira essa chamada melhoria tributária. No fundo, ele vai aumentar imposto, vai demitir um monte de gente que vai formar fila com mais desempregados e vai aumentar o custo de vida da população no remédio e na cesta básica. Para que interessa isso? Ainda ia aumentar o imposto sobre transmissão de bens. A senhora demorou a vida inteira para ter um apartamento, quando a senhora vai passar ele para o seu filho, ele quer pegar 20%. É um safado sem vergonha, sem pé nem cabeça isso aí. Ó. Isso aí é revoltante. A senhora, desculpa o desabafo. Mas não dá. É um pacote de maldade, é muito ruim, é perverso. Deputado, a gente sabe que os parlamentares
encaminharam 623 emendas, e essas emendas não foram incluídas em nenhum dos relatórios, nem do líder do governo e nem do relatório especial. Eu queria saber como que o senhor avalia isso, essa questão Para dessas você emendas. ver como há um desrespeito do Palácio dos Bandeirantes em relação à Assembleia. Eles não estão nem aí para nós. Eles têm uma arrogância, uma prepotência, um convencimento, se acham, como diz minha filha, né? Se acham. Por quê? Porque eles têm a maioria dos deputados aqui, de um jeito ou de outro, para bom entendedor. Palavras meias bastam, e eles querem atropelar tudo. Só que nesse caso não deu certo. Porque o projeto é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele uniu todo mundo do bem. As pessoas do bem se uniram contra essa porcaria. E respondendo a sua pergunta, um projeto que tem 633 emendas e eles não aceitam nenhuma. Está certo isso? Deputado, o senhor dá para avaliar? Eu sei que o senhor tem falado muito no plenário aí sobre esse projeto, vem analisando ponto a ponto no plenário. A gente acompanha aqui da Rede Alesp os debates de todos os parlamentares, as colocações. Já há condições, deputado, de avaliar quais as áreas sofreriam mais impacto com a aprovação do 529? Esse aqui é um estudo que minha assessoria jurídica, doutor Matheus, doutor Leandro, Leonardo, perdão, estão preparando para distribuir hoje aos deputados. É uma cartilha no qual nós explicamos passo a passo o pacote da maldade. A gente mostra um diagrama de blocos, onde a gente explica todas as áreas que vão ser atingidas. E depois a gente vai caso a caso mostrando cada item o que vai sair de prejuízo para a população. E um a um. Nós vamos distribuir para todos os deputados hoje. Ou seja, esse é um estudo analítico que o deputado vai receber e não vai poder dizer que não sabia, porque ele recebeu o pacote da maldade sabendo todos os impactos. Não são poucos, não. É um caderno com 28 páginas, frente e verso, tá? De todos os reflexos negativos que isso vai causar para a população. Deputado, muitos deputados afirmaram que o debate online desse projeto poderia trazer prejuízo para a apreciação da matéria. O senhor acha que a análise e votação virtual poderia interferir na complexidade do 529? Com certeza, eles tentaram a todo custo que o plenário continuasse virtual. Houve um embate muito forte, eu fui um deles, para trazer o debate presencial. Se fosse um debate nas redes, se fosse um debate pelo Zoom, se fosse um debate virtual, eles já tinham aprovado isso, faz tempo, que era a vontade deles. Deputado, o ITESP, que é o Instituto, a Fundação Instituto de Terras, foi uma das fundações com previsão de extinção mais comentadas pelos parlamentares, né? Depois, nessa última negociação, ele acabou saindo. A agricultura familiar e a regularização fundiária são ali determinadas pelo ITESP, né? São organizadas pelo ITESP. Essa retirada do ITESP do projeto é uma vitória, deputado? É uma vitória. O Instituto de Terras do Estado de São Paulo prestou relevantes serviços ao Estado, ainda presta. Extingui-lo seria um grave erro. O Estado de São Paulo ainda tem graves problemas de regularização fundiária, de terras, de demarcações, e não é possível extingui-lo. Eu concordo 100% que o ITESP deve continuar, e é uma vitória ele ter entrado nessas empresas que vão continuar. Deputado, uma questão que chama muita atenção do público é a questão de deputados de diversas correntes de pensamento terem se unido contra o projeto, né? Eu queria que o senhor avaliasse também essa questão, uma vez que são diferentes os motivos que unem essas diferentes correntes políticas, mas que estão ali trabalhando para que, nesse caso, nesse posicionamento, o projeto tenha ou sofra grandes modificações ou não seja
aprovado. Como que o senhor vê essa questão aí do parlamento ter se unido para... Olha, eu sempre defendi, desde que entrei na casa, em março de 2019, que nós deveríamos deixar o debate ideológico temporariamente em segundo plano e assumíssemos as funções de nos unirmos para resolver o problema da população. O povo quer saber de melhor condição de vida, o povo quer saber de trabalho, o povo quer saber de boas escolas, o povo quer saber de hospitais funcionando. O debate ideológico, ele pode ser importante a partir do momento que a população tem um mínimo do atendimento. E hoje São Paulo não tem isso. Então os deputados gastaram muito tempo aqui num debate improdutivo. Eu vejo, na análise filosófica do bem no mal e o mal no bem, que esse projeto de lei foi o mal no bem. Ou seja, ele está unindo as pessoas do bem, que querem fazer o bem pelo Estado, que estão deixando de lado as suas diferenças e que estão se unindo em prol de um ponto de contato em comum, que é produzir algo de bem, de bom, de belo e de verdadeiro para a sociedade paulista. Então, meus parabéns. Já somos aí 43 deputados que formam essa nova bancada que une direita, esquerda, alto, baixo, para todos os lados, unidos para derrotar esse projeto do governo que é muito ruim para a população paulista. Deputado, o senhor acha que de alguma forma o projeto 529 de 2020 mudou a Assembleia Legislativa? Ah, mudou. Mudou e vai ter reflexo agora o ano que vem nas eleições da mesa. Eu acredito que isso vai ter bons reflexos. Foi um tiro no pé do governo. O governo conseguiu unir os diferentes, conseguiu unir as pessoas que aparentemente eram adversários. E hoje há um consenso de que nós queremos construir uma nova política. E esses 43 deputados que hoje estão muito unidos e podem aumentar, vão fazer a diferença. Deputado, outro ponto de debate no projeto é a extinção do CDHU. O senhor avalia que sem o CDHU pode haver consequências para quem está aguardando a casa própria? Olha, terminar com o CDHU é outra maldade, né? É um órgão que tem prestado relevante serviço à nossa sociedade. Muita gente só teve acesso à casa própria graças a eles. Enfim, já foram feitas várias apresentações em plenário defendendo. Ele quer acabar porque alguma empresa amiga vai entrar no lugar. Agora, empresas visam lucro. O CDHU visa atender a população. Você vai tirar um órgão público que atende a uma demanda imensa de milhões de habitações para o estado de São Paulo para colocar alguma construtora para fazer com interesses outros. Uhum. Deputado, um tema que parte da população sempre levanta é sobre a qualidade do serviço público. Caso algumas dessas empresas e autarquias permaneçam, é possível pensar em meios de melhorar essa relação entre o serviço prestado e a população? Bom, esse foi uma promessa de campanha do governador, né? Esse é uma tarefa do executivo. Na verdade, essa pergunta quem tinha que responder era ele, governo do estado, né? Eu só sei de uma coisa, esse projeto de lei vai piorar o serviço à população. Porque você imagina bem, ele extinguindo essas empresas, fazendo todo esse pacotão de maldade que ele quer. Nós vamos demorar aí, no mínimo, uns 6 meses para arrumar essa casa bagunçada. E a população fica como nesse momento? Mais abandonada do que já está. Uhum. Deputado, esse foi um projeto que ele tramitou com um relator especial, né? Ele foi para a CCJ, não teve quórum na CCJ, ele acabou indo para o relatório especial. E esse foi um ponto que muitos deputados questionaram e que foi um ponto de grande debate aí no plenário. Eu queria que o senhor avaliasse também essa questão da tramitação que teve esse projeto na Assembleia. Olha, pergunta muito inteligente. O governo ele argumenta que se este projeto de lei não passar, isso vai causar uma déficit, uma deficiência, um prejuízo nos cofres públicos imenso todo mês e de que ele não vai poder mais investir na segurança pública, na saúde, na educação e em várias outras melhorias. Mentira! O governo precisa de melhor gestão. O Estado precisa de um olhar diferente das suas contas.
essa conta que está sendo apresentada é rasa, é superficial, ela é mentirosa, ela não é verdadeira. O que eles querem é vender os ativos do patrimônio público paulista, que são os imóveis. Por trás desse projeto de lei tem interesses imobiliários trilionários. Para começar a conversa. Segundo, essas empresas que ele está extinguindo, ele vai ter que pôr outra no lugar. Terceiro, existem outros interesses financeiros por trás dessa transação toda aqui. Então, não é um projeto de lei transparente, de boa-fé, que nos cause conforto aprovar. Por isso, a maioria não quer aprovar. E o que acontece? O governo tenta defender isso com a lei de orçamento anual de 2020 e 2021, dizendo que a margem de lucro do Estado é muito pequena e que com essa margem, e se não aprovar o PL 529, vai piorar. Não concordamos com isso, não é verdade. Qualquer contador que pegar a prestação de contas do governo hoje pode perfeitamente ver que existem outras soluções melhores, né? E o governo devia estar preocupado, como a senhora fez na pergunta anterior, em melhorar a prestação de serviço público para a sociedade. Eles não falaram até agora do aumento dos policiais que foi prometido, não falaram até agora da melhoria das instalações físicas das escolas que foi prometido e não foi cumprido. Foi prometido uma série de pacotes na área de saúde que não foram cumpridos, né? E agora eles tentam despejar nos deputados emendas parlamentares voluntárias do governador para que esses deputados que estão indecisos se voltem para ser a base do governo para receber essas emendas financeiras. Eu acho isso errado. Eu não acho isso um jogo limpo, nem correto. Deputado, o senhor levantou uma questão aí muito importante, que é de algumas ações que poderiam, de repente, serem comprometidas. A gente está passando por uma pandemia, se Deus quiser, em breve a gente vai chegar ao momento da vacina, e aí a gente precisa de verba para vacina e a gente precisa também de verba para o atendimento pós-Covid, né? Uma vez que tem pessoas que sofreram consequências da Covid e outras doenças também continuaram existindo. Queria como é que tem que ser na sua avaliação, como é que tem que ser essa abordagem com relação a esses problemas que vão surgir também no ano de 2021? Ó, em primeiro lugar, a vacina tem que ser muito meditada, tem que ser pensada com calma, precisa saber de onde vem, quanto custa, o que tem por trás dela, qual é o embasamento científico. É muito polêmico, complexo esse assunto da vacina. Eu acho que mereceria um outro capítulo nesse programa, não agora. Com respeito aos efeitos da economia, eles se preocuparam muito em salvar vidas e deixaram a economia para lá. Havia uma solução mais inteligente. Agora eles querem cobrir a ineficiência deles na economia com esse pacote de maldades. E detalhe, lembrando que a ajuda do governo federal, do presidente Bolsonaro, vai terminar para os estados agora em dezembro. Ou seja, a partir de janeiro, os estados que se virem, porque foi eles que foram os responsáveis por essa porcaria toda que está acontecendo. Então, boa sorte ao governador para se virar e resolver o problema que ele mesmo criou. Aliás, tem aí 500 milhões de reais de escândalos financeiros não explicados durante a pandemia, tá? Só lembrando isso ao nosso ouvinte da Rede Alesp de comunicação. Deputado, a gente comentou aí no começo sobre a participação da população, o protesto que está ocorrendo aí na parte externa da Assembleia Legislativa. E todas as vezes que a gente abre o plenário, desde que começou a tramitar o projeto 529, as pessoas têm participado muito nas redes sociais da Assembleia. Eu queria saber se as pessoas estão procurando também o senhor e outros deputados nas redes sociais pessoais de vocês. Temos recebido muitos elogios, muita adesão, a população se mobilizou muito, graças a Deus, estão tomando consciência desse pacote da maldade. Agora, na sua pergunta, cabe uma parte. A grande mídia tem sido omissa. Estado de São Paulo, Rede Globo,
Mesmo a Folha poderia ter pego mais pesado aí. Por que não foi a fundo na questão? Por que não mostra no seu edital do Estadão e da Folha o pacote da maldade como ele é? Tá na hora de falar, pô. Por que não fez uma reportagem de página inteira na capa, mostrando o prejuízo que a população vai ter? Por quê? Quem comprou essa mídia? Por que eles estão quietinhos agora? O que aconteceu? Eu não entendi. O senhor acha A que, de fato, população está de olho, né? Sim, claro. O senhor acha que, de fato, a imprensa tem sido omissa ou, de repente, ela não entendeu alguns pontos do projeto? A Alguns... imprensa é esperta. Se você quiser, manda ela aqui que eu vou explicar para eles. Vou dar uma cartilha dessa aqui, ó. Vai entender direitinho o pacote da maldade. Eu fiz essa colocação, deputado, porque alguns deputados questionaram algumas matérias justamente da confusão ali de informações que havia entre o que de fato é e o que foi veiculado. Então, me parece que alguns observaram essa questão aí da falta de entendimento de alguns pontos do projeto. Por isso que eu Olha, levantei. culpa do governo. Se ele poderia ter feito uma sustentação oral, uma defesa acadêmica, técnica, não fez. Nós temos uma equipe técnica, operacional e jurídica muito competente. E nós, volto a repetir, fizemos essa cartilha aqui, explicando ponto a ponto tudo que vai acontecer de ruim, caso isso seja aprovado. Então vamos fazer o seguinte: ele defende cada ponto desses aqui. Eu quero ver ele defender. Deputado, a gente teve a participação há alguns dias atrás do secretário que ajudou na elaboração aí do projeto O 521. senhor Mauro Ricardo Costa, por onde passou, deixou um mar de desgraça, de ódio, de ressentimento, né? Pega o histórico dele, ele já passou por várias prefeituras, vários governos. Ele é contratado para fazer o pacote da maldade. A especialidade dele é enxugar o Estado, o povo que se dane, né? E ele dá lucro para o Estado e para o governo. Agora, quem vai pagar esse preço, ele não está preocupado. Então, o apelido dele é Maurinho Malvadeza, né? O mão de tesoura. É isso que ele faz. O governo escolheu o cara certinho, ó, com um belo histórico de fazer maldade. Parabéns. Só que dessa vez, se Deus quiser, ele vai perder. Deputado, a peça orçamentária que chegou à Lesp com previsão tem a previsão de despesa de 225 bilhões e uma receita de cerca de 216 bilhões. Depois do PL 529, o senhor acha que podem surgir outras propostas de corte de gastos? Olha, eles deviam ter pensado melhor isso aqui. Deviam ter fatiado, negociado, explicado, argumentado, caso a caso. Mas a arrogância é tão grande, a prepotência é tão grande, o convencimento de propósitos é tão grande, que ele falou: não, nós já temos a maioria, põe todo o pacote da maldade de uma vez só e dá uma injeção só. Se deram mal, porque foi descoberto a maldade que tem por trás disso tudo. Então, eu acredito que se o projeto tivesse sido fatiado, dividido, apresentado caso a caso, analisado caso a caso, passado pelas comissões, passado por várias audiências públicas, ouvindo cada uma das entidades. Ele acha que ele ia demorar muito tempo, mas não ia não. Ele ia dar visibilidade, transparência e, acima de tudo, a oportunidade das pessoas se defenderem. Isso aqui é um ataque sem defesa. Graças a Deus que 43 deputados aqui se mobilizaram para salvar 46 milhões de habitantes. Cada um desses 43 deputados, na próxima eleição, merece 1 milhão de votos, tá? Porque nós acabamos de salvar 46 milhões de pessoas da maldade. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse qual que é a sua expectativa. A gente sabe que daqui a alguns instantes vamos ter mais uma votação, aí uma possibilidade de votação do projeto. O governo precisa ter 48 votos para que essa etapa seja superada e aí efetivamente vá para a votação. Eu queria saber qual que é a expectativa do senhor com relação a isso para a gente finalizar. Nossa expectativa é que, se Deus quiser, alguns deputados que estão em cima do muro venham para o nosso lado, digam não ao projeto 529. Nós estamos falando de 2 ou 3 deputados que ainda estão
balançando, que eles ponham a mão na consciência e digam não, e deixem um legado do seu mandato aqui na Assembleia, que ele possa olhar no olho do filho dele amanhã e dizer: eu salvei o Estado de São Paulo. Essa é a minha expectativa. Hoje nós temos um tempo para encaminhamento, para falas. Eu devo falar hoje à noite. Vamos esgotar os tempos de discurso. Vamos levar a votação para amanhã, ou para quinta, ou para a semana que vem, e postergar o máximo possível para dar tempo de divulgar para a população essa maldade e convencer outros deputados que estão indecisos de dizer não a essa maldade do 529. Deputado Castelo Branco, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Legislativa e muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado a vocês por nos ouvirem. E aqui está a nossa mensagem de hoje. Obrigado. Obrigada, deputado. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente acabou de conversar com o deputado Castelo Branco, do PSL. A gente repercutiu um pouco desse projeto 529 de 2020, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.